Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, galera! Como vocês estão? Gostaram do vídeo da aula passada? Então, bem, essa será a nossa primeira aula de fato, tá? E eu conto muito com a participação de vocês. Como que vocês poderão participar da nossa aula? Pegando seus cadernos, as suas canetas, o seu material, tá? E acompanhando tudo que eu disser aqui, tá certo? Conto realmente com vocês. E antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá, um versículo bíblico e que realmente tem a ver com o que nós estamos passando nesse momento, tá? Que fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós não sabemos por que as coisas estão acontecendo, nós não sabemos realmente o fim que ainda isso terá, mas o que nós temos para esse momento é o que? Aquele pensamento de esperança, de fé, que tudo passe e que nós possamos nos reencontrar novamente em sala todos os dias, de segunda a sexta-feira, na nossa escola querida, certo? Então, eu quero chamar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todos que estiverem pela casa, venham assistir a aula de matemática. Talvez o que você aprendeu há muitos anos atrás não é mais da mesma forma. E eu tenho certeza que muitas curiosidades que serão tratadas aqui, vocês não têm conhecimento. E quem achar muito fácil quando eu discorrer sobre os assuntos do 8º, do 9º, do 7º ano, eu desafio a ficar até o final da aula e responder as questões comigo. Quero ver se vocês vão achar realmente fácil, tá certo? Então, vamos lá? Partiu para a nossa aula, nossa primeira aula de matemática. E, novamente, tá falando aqui para vocês, em cada casa, uma escola. Nós iremos até você. Como já foi falado, esse projeto, esse lindo projeto, que é da Prefeitura de Rosário, com a Secretaria Municipal de Educação e a TV de Rosário, está aqui visando o melhor aprendizado para vocês. Então, peguem os materiais, foco novamente, tá? Há tempo para tudo, há um tempo determinado para tudo. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, o nosso tempo, de 15 horas da tarde até às 16, será aqui na TV de Rosário, tá certo? Então, mãos à obra, vamos ver os nossos conteúdos de hoje. Nossa primeira aula, que será dividida em duas. Números naturais. E o que é que nós veremos nos números naturais? Nós veremos o seu contexto histórico, nós veremos a definição e alguns exemplos, e depois, posteriormente, vamos começar com as operações básicas, as operações matemáticas básicas. E quais serão elas? Adição e suas propriedades e subtração. E claro, não podia faltar as nossas atividades de fixação e no final um desafio, tá? Que eu quero ver quem vai cumprir esse desafio no final das nossas aulas. Então, bem, como começar, né? Como começar realmente a falar da matemática em si e dos números? Como a gente sempre sabe, como que se começa algo? Do início, do começo. Então, nós vamos realmente iniciar com a origem dos números, tá? Professora especialista Luana Oliveira, tá? Não é Francisca, é Luana Oliveira. E nós vamos lá com a nossa disciplina de matemática. Então, vocês já se perguntaram, tá? Como foi que os números surgiram? Como foram as primeiras formas de contagem? Como que os números eles foram criados? Ou será que eles sempre existiram da forma que são hoje? Eu tenho certeza que vocês já devem ter se perguntado isso. E quem assistiu ao vídeo da nossa aula inaugural, tá? Viu muitas curiosidades e coisas interessantes, que também serão retratadas mais uma vez aqui. E aí, pense um momentinho agora comigo. O que seria do nosso mundo, tá? O que seria das nossas atividades? O que seria de tudo que está à nossa volta se os números não existissem? Se
se não existisse esse pensamento matemático por trás de tudo que nós fazemos. Se nós estamos aqui gravando, é graças a um pensamento matemático por trás. Se nós temos o ar-condicionado, se nós temos um automóvel para nos locomovermos, se nós temos a televisão nas nossas casas, então tudo foi graças a um pensamento matemático. Então eu não aceito você dizer que não gosta de matemática, tá? Não aceito, porque se você não gosta, me dá seu celular aqui, me dá sua TV e desiste de viver no mundo, tá bom? Então bora lá começar e estudar um pouco sobre a origem dos números. Bem, nossa história ela começa lá com os povos primitivos. Esses povos, como eles não se interessavam, não tinham a questão de manter famílias, de manter assim criações, eles não se preocupavam, não tinham necessidade de contar, porque eles viviam realmente caminhando, andarilhos, né? Não tinham um espaço mesmo para chamar de seu. Então, o que a natureza lhe oferecia, ele agradecia, se alimentava e ali continuava a sua história, tá? Mas depois, com o surgimento da agricultura, tá? A agricultura familiar, a criação de determinados animais domésticos, os números, eles começaram a ser precisos. Ou pelo menos esse censo numérico lá que foi retratado no vídeo, tá? Ele começou a ser preciso, porque eles precisavam ter um controle, tá? Esses animais que eles tinham, será que sumiram? Será que está ainda a mesma quantidade? Então, esse foi o nosso primeiro pensamento matemático na agricultura. E algo interessante, para vocês que pensam, tá? Que o céu é simplesmente para a gente ficar lá namorando, né, com os nossos pensamentos, aí namorando o céu, não é só para isso, tá? A agricultura também foi muito importante e a análise do céu para a criação de dias, para a criação das estações do ano, para tudo que nós temos nos nossos calendários, os calendários primitivos também, tá bom? E depois disso vem a questão dos pastores de ovelha. Algo bem interessante que eu vou retratar aqui, e quem já foi meu aluno já sabe essa história de cor. Quem não é meu aluno, quem nunca foi, tá? Vai saber agora. Então é o seguinte, essa história dos pastores é bem interessante, tá? Não se tinham os números, não se tinha como contar. Então como que esses pastores, eles administravam seu rebanho? Foi um dos primeiros, tá? Processos chamados do método das pedrinhas. Então eles tinham lá um saquinho onde eles colocavam cada animal que saía, eles pegavam uma pedra e colocavam dentro desse saquinho. No final do dia, na hora de trazer o rebanho para o aprisco, para saber se não havia se perdido nenhuma dessas ovelhas, tá? Cada vez que a ovelha entrava, se retirava a pedrinha do saquinho. Se ficasse alguma pedra dentro desse saquinho, saberia-se que houve uma ovelha perdida. E aí ele ia de encontro, né? Essa ovelha, tentar encontrar. Algo interessante, gente, que a palavra pedra, tá? Ela vem de uma palavra latina chamada, perdão, a palavra pedra não, a palavra cálculo, tá? Ela vem de uma palavra latina chamada cálculos. E essa palavra, ela significa exatamente pedra, tá? Tá aí a origem do cálculo. Não sei vocês, mas quando eu era criança, tá? Que já faz pouco tempo isso, tá bom? Quando eu era criança, eu ouvia às vezes as pessoas dizerem, ih, fulano de tal tá com cálculo renal, né? E eu ficava assim matutando na minha cabeça, eu disse, gente, será que eles chamam de cálculo? É porque é tão ruim, deve ser uma dor tão horrível que eles chamam cálculo renal, né? E aí hoje, e depois, hoje não, né? Um pouco tempo atrás, eu realmente descobri que cálculo é o quê? Pedra, tá? Então por isso, cálculo nos rins, pedra nos rins, tá certo? E aí, ó, cultura para vocês. E além disso, o que é que nós temos também, tá? Antes também, aliás, depois de ser utilizada essas pedras, houve também outras representações por outros povos aí da história, que eles representavam por meio de nós, por meio de talhes ou riscos, tá? Em ossos, e aí eles foram seguindo, montando aí estratégias para fazer suas contagens. Também outros métodos seriam que as pinturas nas cavernas, ele ia caçar um animal,
pintava o animal, né? Caçou um animal, pintou um, caçou dois, pintou dois. E assim ia também seguindo uma determinada contagem. Algo interessante para vocês, gente. Nosso cérebro, tá? Ele consegue, olha, eu coloco 4 objetos, diga meu óculos aqui que eu sou míope, peraí. Ele consegue, ó, álcool em gel, todo mundo em casa, tá? Utilize, bora lá. Então, nosso cérebro, ele consegue, se eu pegar 4 objetos e colocar na frente de vocês, vocês conseguem hoje, tá? Fazer essa contagem rápido. O cérebro faz essa contagem sem nenhum nível de raciocínio elevado. Agora, quando eu coloco 5 objetos para frente, tá? O nosso cérebro, ele precisa desse tempo e fazer a determinada contagem numérica para chegar ao 5, tá bom? Então, algo bem interessante, tá? E depois disso, claro, nós vamos o quê? Nós vamos exatamente utilizar os meios que nós temos. Utilizaram as pedras, utilizaram os nós, utilizaram aí a questão das estrelas, das constelações, mas também não podemos esquecer dos instrumentos que tem no nosso corpo, que são os nossos dedos das mãos e os dedos dos pés, tá? Então eles também foram muito utilizados até chegar ao que hoje nós conhecemos, tá bom? Mas algo bem interessante, ó, isso não era o suficiente, tá bom? As pedras, elas permitiam guardar essa informação por um tempo. Agora pensem aqui comigo. Eu sou pastora de ovelhas. Nossa, não dou pra isso não, mas vamos supor que eu fui, tá? Fui aí uma pastora e meu rebanho ele chegou a ter 200 ovelhas. Pense eu carregar 200 pedrinhas todo dia comigo, gente, pra subir, pra descer, pra fazer tudo isso. Ia ser complicado, né? Então, foi importante, né, o surgimento dos números. Isso não era tão eficiente. Não dava para armazenar essa informação. Os dedos aqui, eu contei aqui quantas pessoas tem, mas eu não posso guardar isso. As pedras estão lá dentro da minha sacolinha, mas eu não vou manter aquilo por um determinado tempo, tá? Então, isso não era suficiente. Então, tá? Com a chegada aí da escrita pelos sumérios, nós conseguimos, tá, chegar às primeiras formas, ou podemos dizer assim, as primeiras representações de símbolos. Não vamos chamar de números, tá, mas de símbolos matemáticos que representavam determinadas quantidades. Então, os sumérios é o povo mais antigo que nós temos, tá, a civilização mais antiga que nós temos, e eles fizeram essa representação em placas de barro. Aqui, pessoal, são os números que os sumérios representavam por símbolos. Vocês têm dificuldade em fazer multiplicação com os números que nós temos hoje, né? Imagine trabalhar com esses números, com esses símbolos. Seria bem complicado. Então, tá? Depois disso, veio os sumérios e outros povos também, tá? Que montaram os seus sistemas de numeração. Gente, a locomoção era difícil, não tinha transporte como hoje se tem. Então os povos ficavam longínquos uns dos outros, mas eles tinham essa mesma necessidade de contar, de armazenar, de fazer todo esse processo. Então cada povo acabou por fazer o que? O seu sistema de numeração, tá? O seu sistema de representação de contagem. E os mais famosos ou mais conhecidos que nós temos são esses 3 aqui que eu vou passar para vocês, tá? O nosso sistema Maia, que é representado por barras e pontos, e por uma concha, tá? Que a concha não está aí na representação, que significava ou que tinha o valor de 0. Nós temos aqui também o segundo, é a representação dos símbolos egípcios, tá? E também, por último, nós temos a representação do sistema romano, tá? Mas cada sistema desse tinha falhas, cada sistema desse também tinha problemas. Pense em fazer contas novamente com esses símbolos, seria bem complicado, tá? Por exemplo, o sistema, voltando rapidinho, o sistema Maia, eles tinham 0, beleza, ele era vigesimal. O sistema egípcio, ele não tinha representação para o 0, tá? O que causava grandes problemas hoje pra gente, porque a gente conhece. E o sistema aqui romano, ele era representado por essas letras maiúsculas. E outra curiosidade para vocês, tá? Por que o sistema romano era representado por letras maiúsculas?
porque eles só utilizavam letras maiúsculas, tá? Eles não utilizavam as letras cursivas minúsculas que nós temos hoje. Então, tá aí para vocês a representação. Nós não vamos estudar cada um por partes, vamos para o nosso, que é o mais interessante, tá? É o que realmente importa na aula de hoje. Então, surgiu, tá? O povo hindu, tá? Os hindus, eles foram os responsáveis pela criação do nosso sistema decimal de numeração, tá? Eles criaram e aí apareceu esse árabe bonito, charmoso, que vocês estão vendo aí na imagem. Olha que homem bonito, que até me apaixonei. Mentira, meu marido vai ficar com ciúme. Mas o que aconteceu? Esse cidadão aqui árabe, ele, tá, fez o quê? Ele estudou, pegou o livro que veio da Índia, estudou os símbolos e representou esses símbolos porque hoje a gente conhece. Claro que como ele representou, olha bem aí na lâmina, tá? Bem na frente, olha como os nossos números eram. Gente, que número é esse? Nem eu conseguiria escrever, porque eu sou péssima de desenho, meus alunos sabem disso. Mas aí aconteceu o quê? Teve outras contribuições ocidentais, contribuições europeias, até que hoje chegou, né, os números que nós conhecemos. Eles evoluíram, e olha o nome do árabe famoso, que eu vou tentar pronunciar aqui para vocês, tá, no inglês, que é bem difícil. Al-Khwarizmi, olha que lindo o nome dele, vou botar o nome do meu outro filho desse não. Mas Al-Khwarizmi, tá? Foi ele que fez, tá, essa invenção, ou vamos que dizer, ele estudou e passou, tá, para o resto do mundo a questão desses números. E depois disso, um detalhe, pessoal, importante, o 0, tá, foi o último número a ser colocado no nosso sistema de numeração. Por quê? A primeira, vamos que dizer, funcionalidade desse sistema era contar. Então, ninguém vai começar a contar 0, 1. A gente começa a contar de qual número, gente? Do 1, né? Muito bem. Então, do 1, 2, 3. Então, o 0, ele apareceu depois. Mas o 0, ele é importantíssimo. Porque com o 0 a gente faz o 10, o 100, o 20, o 30. Se não tivesse o 0, nós também teríamos vários números repetidos. E quem veio aí, tá, nesse final da história foi o Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. Ele pegou esses 10 números, que é a base da nossa contagem, e através dos seus estudos, já na era que muito depois disso, né, nós vimos que com esses números nós podemos fazer qualquer outro que nós queiramos, tá? E esses números, eles são os números naturais. Qual a letra que representa o conjunto dos números naturais, gente? A letra N, tá? E quem faz parte desse conjunto? Tá? O 0, 1. Se eu perguntar para vocês, da agora para frente, quais números são naturais e vocês me responderem 0, 1, 2, 3, tá? Eu nunca dei aula para vocês. Nunca, tá? De agora para frente, como é que vocês vão dizer quem faz parte ou quem são os números naturais? Ó, a definição, tá? Importante, são todos os números, tá, inteiros, positivos, incluindo o número 0. Por que eu falo incluindo o número 0, gente? Porque o 0, ele não é positivo, tá, e nem negativo, o 0 é neutro. Então, se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, olha, meus alunos queridos, amados, lindos, inteligentes, quem faz parte do conjunto dos números naturais são todos os números positivos. E aí minha colocação estaria errada, tá? Eu tenho que falar na minha conclusão, tá? Incluindo o 0, porque o 0 não é positivo, tá? Agora, eu acho que vocês, volta aí rapidinho, nós vamos ficar bem aqui nessa palavra e aqui eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá? Inteiro. Eu disse que quem faz parte do conjunto dos números naturais são os números o quê? Inteiros e positivos, incluindo o número 0, tá? Então, entendam para mim aqui rapidinho, entendam comigo. O que é um número inteiro, tá? É um número que não é quebrado. Tá? O que é um número quebrado, pessoal? É um número que apresenta, ó, vírgula, tá? Ou aqueles números que também são representados na forma de fração, tá? Então, se você vê um número decimal, um número que tem vírgula, tá? Ele é natural? Não.
tá? Se você vê uma fração dessa forma, um número fracionário, ele é um número natural? Não, tá? Mas nós temos também algumas exceções. E é isso que eu vou dizer para vocês agora, que também cai em algumas provas, tá? Como algumas pegadinhas, tá certo? Existem as exceções. Língua portuguesa, para toda regra não tem uma exceção? Coisinha, né? Eu prefiro minha matemática. Mas aqui a gente vai ter uma exceção aqui na matemática também, tá? Então, bora lá. Qual é a exceção aqui que eu vou colocar para vocês agora? Bora lá. Se o número for decimal, o que é número decimal, meu povo? Quero ver a resposta. Qual é o que é um número decimal? O número que possui o quê? Vírgula, tá? Que possui parte decimal. Décimos, centésimos, milésimos, esses são os números decimais. Então, se eu tenho, por exemplo, um número decimal, se eu coloco aqui o número 3,0, tá? Que número é esse? Que número é esse? 3. Ó, 3 é natural? Um detalhe importante que eu não mencionei, tá? Positivo, algo bem interessante. Todo número que não aparece nada aqui, ó, antes dele, tá bom? Ele é positivo. O sinal de mais, ele é facultativo, tá? Sabe o que é facultativo? Quando a gente diz, a prefeitura deu ponto facultativo, aí não vai ter aula, né? A gente diz assim, você vai se quiser, e quem que vai? Ninguém. Mas, voltando, tá? Esse facultativo aqui a gente coloca se quiser, tá bom? Mas a maior parte dos números não tem, a gente não coloca mais, mas ele tá lá, tá? Ele tá lá, tá bom? É igual a escola continua lá, tá bom? Então aqui, ó, o sinal de mais. Então, se o número, ó, se tiver a vírgula e depois da vírgula tiver 0, só um 0, ou tiver 2, ou tiver 3, 4, esse número, esses zeros não tem valor algum, tá, gente? Então esse 3, ó, ele continua sendo um número que natural, tá? Então, agora quando eu coloco aqui 7,5, tá? Que número tem depois da vírgula? 5. 5 já é um número que tem o que? Valor, tá? Então, esse número aqui, ele vai ser natural? Não, tá? Professora, mas tem um mais sim, mas ele não é inteiro, ele é quebrado. Ó a vírgula aqui, ó, a perna dele quebrada ali, ó, tá bom? Então, ó, não vai ser o que? Um número inteiro, então não vai ser o que? Um número natural. Outro detalhe, se aparecer, ó, só o sinal de menos aqui na frente, você finge que nem viu, esse número nunca vai ser natural, tá bom? Acabou-se, é o mais fácil ainda. Tem menos, nem me preocupo, professora, não estresse, não vai ser natural, tá bom? E agora no caso da fração, tá? Gente, outra coisa que agora também daqui pra frente, vocês vão falar junto comigo pra sempre, tá? Toda fração é uma divisão. Repitam comigo, em casa, todo mundo aí. Toda fração é uma divisão. Vira pro teu pai bonitão e tua mãe legal e diz assim, toda fração é uma divisão, tá? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, essa fração, 8 sobre 2, tá? É uma fração. Eu disse que para ser natural precisa ser o que? Inteiro. Não pode ser fração e não pode ser decimal lá quebrado. Mas tem o que? As suas exceções, tá? Então, bora lá. 8 dividido por 2. Gente, pelo amor de Deus, tá? Todo mundo já deve ter respondido agora, né? Eu creio nisso. Bora lá. Então, quanto é 8 dividido por 2, galera? Isso, 4. Beleza. Então, o número 4... é natural ou não? Ele tá lá na nossa ordem? Tá. Então, ó, a fração 8 meios que se lê, tá? Ela representa também o que? O número natural, tá? Então, essas são as nossas exceções. Se você vê um número que tem vírgula, tá? E depois da vírgula tiver apenas o 0, esse número ele vai continuar pertencendo ao conjunto N, tá bom? Se você pegar uma fração, não vá com calma, se acalma, né? Só porque é uma fração, pronto, não é natural, se acalma. Você vai ter que fazer o quê? Dividir. Então, 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4 é natural ou não? É. Então, aqui eu tenho também o que? Um número natural.
Olha como eu coloco uma fração aqui para você e você vai ter dificuldade em pensar nisso. Se eu pego esses dois lápis aqui, ó, e divido para 3 pessoas, essa divisão aqui vai dar certo, pessoal? Pode até dar certo, né? Pode ser até desse, mas não vai dar, tá? Mas, dado eu dividir esses dois para 3 pessoas, igualmente, assim, não, né? Eu vou ter que cortar aqui alguns para dar pro pessoal. Então, veja que isso daqui na tua cabeça já foi difícil, tá? Aqui vai representar o que? Que número? O número, ó, 0,66666, tá? Que é uma dízima periódica, mas isso é lá pra frente. Não sofram antes do tempo. Bora com calma, tá? Bora lá. Então, 0,66666. Isso é natural? É ou não? Não, né? Não é natural. Só o 0 é natural. Ele sozinho. O 6 é natural. Ele sozinho, tá? Mas aqui você tem 0,66666. Então, isso não é o que? Natural, tá? Então, recapitulando. Bora lá. Um número natural é o que, pessoal? Todos os números inteiros positivos, incluindo quem? O número 0. Quais são as exceções? Se aparecer, ó, um decimal, ele só vai ser natural se o quê? Depois da vírgula tiver o número 0. Se uma fração aparecer para vocês lá, fração, aluno odeia fração, não sei por quê, tá? Porque a fração é tão linda, eu gosto tanto da fração, gente. Bora lá. Mas se aparecer uma fração e lá você tiver na dúvida, você vai fazer o que? A divisão. Então, eu tenho 8 aqui dividido por 2, ó, dá quanto? 4. Então, 4 é o que? Um número natural, tá certo? E esses são os detalhes. E outra coisinha, não esqueçam, tá? Aqui na frente, tá facultativa aqui, ó, o mais, tá bom? Você coloca se você quiser, tá? Mas ele tá lá, tá bom? É igual eu tô com vocês. Eu tô aqui acompanhando cada um de vocês, tá certo? E aqui, ó, eu tenho uma imagem bem interessante, tá? Com vários números, para que a gente possa fazer juntos aqui a análise desses números e mostrar para vocês quem são aqui os números naturais. Eu quero que vocês olhem com atenção todos esses números dessa imagem, ó. Esse daqui eu não sei o nome dele, desse jogador, mas eu sei que vocês sabem. Como é o nome dele? Cavani. Nunca vi falar, mas vocês devem saber, né? Então, bora lá. Vejam todos esses números aí da imagem, tá? E eu quero que vocês pensem comigo quais desses números são naturais. E enquanto vocês estão pensando, estão olhando, tá? Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Não existe só números naturais, tá? Existem números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Ainda existem os imaginários, ó, para confundir a cabeça de vocês aí. Mas a gente vai por partes, tá? Vocês estão vendo aqui vários números diferentes, mas eu quero que vocês saibam nesse exato momento, a partir de agora, que você for sair à rua, você vai observar ao seu entorno quais aqueles números que são naturais, tá? Então aqui, você viu lá um preço, você viu algo, você viu uma etiqueta lá da sua roupa, que talvez não era aquela que você queria, eu sofro com isso. Mas a gente vai com isso, tá? Então, você vai agora analisar se ele vai ser natural ou não, tá? Então, daqui dessa imagem, bora lá, os números do relógio, todos os números do relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São naturais ou não? São. Todos eles são inteiros, positivos, são números naturais. Olha o número que está ali, ó, menos 5 graus Celsius. Menos 5 graus Celsius. Eu falei ainda há pouco. Apareceu o sinal de menos na frente, vocês não vão ter dúvida alguma. Esse número que não vai ser natural, tá? Olha os preços que nós temos ali, ó, de combustível, tá? 2,69, 1,639, 1,639 novamente, o E16, não estou enxergando muito bem, mas todos eles têm vírgula, e depois da vírgula tem outros números que não são o zero. Então, esses números também, o que? Não são naturais. Agora, olha para a camisa do Cavani, tem um número lá estampado grandão, ó, o número 9. Ele é um número natural ou não, pessoal? Sim, muito bem.
Creio que vocês responderam aí. Agora, olha para a imagem um pouco mais acima. Nós temos o número 0,444444, e eu não vou continuar falando 4, senão vou cansar, né? Mas ele é infinito. Esse número é natural? Hein, pessoal? Não, né? Não é natural. E aí nós temos algumas frações. O meio, 1 dá para dividir para 2? Não, né? Vai dar 0,5 quebrado, olha como eu falei. Então não é natural. 1 sobre 1. Eita, conta difícil, meu Deus do céu. Aluno do 9º ano vai saber responder isso, eu duvido. Bora lá. Quanto é 1 dividido por 1, gente? 1. Então esse número é o quê? Natural, tá? 4/5. 4 dá para dividir por 5? Não. Quando eu falo não, gente, que eu falo inteiro, tá? De dar, de dividir, dá. Que vocês verão nas próximas aulas. Nós vamos aprender a dividir esses números. Mas quando eu falo de inteiros, não dá, tá? Então, é basicamente isso, tá? Os números naturais, vamos ficar com os números naturais até aqui. E a partir de agora eu sei que vocês já saberão identificar quais são os números naturais. Volto já já com a continuação das nossas aulas, tá? Com adição e subtração de números naturais. Tchau, até já! Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos! Olha aqui, eu já voltei, não disse que era rapidinho que eu voltava? Então, estamos voltando aqui novamente, tá? Nosso último assunto, a última parte que ficou aí para vocês dar uma olhada, tirar os números naturais, tá? Mas antes da gente continuar a nossa aula, queria dizer aqui, mandar um abraço para os meus ex-alunos, tá? Para os meus atuais alunos. E também eu digo atuais alunos, realmente aqueles presenciais comigo, da escola que eu estou trabalhando no momento. E para vocês, meus atuais alunos virtuais, também quero mandar um abraço aqui virtual para cada um, tá? E não esqueçam, acompanhem todas as aulas de língua portuguesa e matemática, e também dia de sexta-feira é para vocês distraírem um pouquinho, tá? Com as aulas de educação física. Mas queria também dizer para vocês o seguinte, novamente frisando, chame o pai, chame a mãe, chame o avô, tá? Cachorro, papagaio, periquito, que tiver lá na casa de vocês, para estar assistindo as aulas aqui conosco de segunda a sexta-feira, tá bom? Então, onde nós paramos, tá? Nós paramos aqui, ó, na nossa última lâmina, falando sobre os números naturais no nosso entorno, tá? Onde nós estivermos, seja na feira, seja no supermercado, seja na nossa casa mesmo, tá? Eu tenho certeza que vocês já repararam a infinidade de números que estão à nossa volta, tá? E agora, de hoje em diante, quem não conhecia os números naturais, vão agora apreciar esses números de maneira mais diferenciada e vão saber agora diferenciar um número natural dos demais, tá bom? Então aqui, ó, quais são os números naturais que nós tiramos? Todos os números do relógio, tá? Nós tiramos o número natural mais da onde? Da camisa lá do Cavani, tá bom? Nós tiramos o número natural da fração 1 sobre 1, que 1 dividido por 1, que deu 1, certo? Número natural. E esses foram todos os números naturais que nós conseguimos tirar dessa imagem, certo? Então, com o passar do tempo, esses números surgiram, eles evoluíram, eles foram sendo utilizados para diferentes funções. E nós vamos ver aqui algumas coisas também que eu queria comentar, que não estão em lâminas, mas os números têm 4 funções distintas, tá? Nós temos a função de contar, tá? Nós temos a função de medir, a função de ordenar e a função de codificar. Essas são as 4 funções, tá? Para que os números foram, vamos dizer assim, utilizados e são utilizados até hoje, tá? Contar 1, 2, 3, 4, quantas pessoas estão aqui no estúdio, quantas pessoas tem na casa de vocês, qual a sua idade, tá bom? Qual a sua data de aniversário. E aí nós temos a questão de medir minha altura, minha massa corporal, que está errado peso, tá? Que o correto não é peso, é massa corporal. Depois, mais pra frente, a gente vai ver por que o correto é massa corporal e não peso, tá certo?
E também nós temos o que? Ordenar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por último, codificar, tá? E em codificar, vocês devem, tá bom? Ter encontrado já, ó, algumas vezes, tá bom? No supermercado, o código de barras, tá certo? Então isso é um código. Nós temos aqui, ó, os números, a utilização dos números para codificar. Onde mais nós vemos esses códigos? Nosso CPF, nossa identidade, cartão de crédito, CEP, tudo isso, tá? Esses números todos servem para codificar uma determinada quantidade ou que seja uma determinada informação. Você já parou para pensar que você nada mais é do que um número no planeta, tá? Eu sou um número, você é um número. Nós temos lá, quando nós nascemos, né, a nossa certidão de nascimento, depois nós temos o nosso CPF, o nosso RG, e aí vai posteriormente seu número na chamada, e aí seu número de telefone, seu endereço. Então tudo isso são números que estão à nossa volta e que acabamos não percebendo a importância deles no nosso dia a dia. Então servem para essas 4 coisas básicas: contar, medir, ordenar e codificar, tá? Depois de encontrado todas essas funções dos números, nós vamos aprender agora a trabalhar com ele nas operações aritméticas, tá certo? Que é o nosso próximo assunto. Vamos lá. Adição, tá certo? Quando eu falo em adição, eu estou relacionando, tá? Ou, aliás, está relacionada a quais ideias? A adição ela está relacionada às ideias de juntar e acrescentar. Então, quando eu digo, nossa, eu ganhei 10 reais, tá? Queria muito ter ganhado hoje, mas não ganhei nada ainda. Beleza. Ganhei 10 reais, fulano de tal ganhou 15, outro ganhou 20. Bora fazer vamos ter aquela vaquinha para comprar aquele lanche legal ali, ó, na padaria. E aí vocês acabam fazendo o que, de certa forma? Juntando, tá? Vocês acabam somando, tá, esses valores, e aí vocês vão ver ainda como, se isso vai ser justo ou não, né? Fulano de tal deu mais, então ele come mais. E aí vai essa questão de que a gente acaba brigando que quem deu mais dinheiro vai ter que comer mais. Então isso mais pra frente nós vamos ver, ó, esse entendimento da divisão. Mas quais são os termos, meus amores, da adição, tá? Os termos da adição são chamados de quê? Parcela, parcela e soma ou total. Professora, a senhora está perdendo seu tempo falando isso, uma coisa tão fácil, tão básica dessa, começar com isso a aula. Sim, garanto para vocês que saber, tá, como se denomina cada elemento desse é importante para resolver aquelas equações do segundo grau, resolver aqueles problemas do ensino médio. Quando eu me referi à soma, a saber questão de juntar, de acrescentar, tá? Para montar uma equação futura aí do 8º, 9º ano, você vai ter que saber o que significa uma soma, o que significa uma parcela, tá? Então isso é importante. Quando eu me refiro a parcelas, eu estou me referindo a que operação matemática? A adição. Eu vou ter que fazer o que nessa questão? Uma soma. Eu vou ter que somar, tá? Então, isso é importante, saber os termos, tá, de cada operação matemática. E aí a gente vai fazer aqui um exemplo, tá bom? No nosso quadro aqui. Não vou pegar esse exemplo tão fácil, porque eu tenho alunos mais competentes, e vou pegar aqui um exemplo um pouquinho mais complicado, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui... Gosto de trabalhar com o número 9, não sei porque eu gosto tanto de 9, e alguns alunos acabam por odiando o número 9, né? Então, bora lá. Aqui nós temos que número, ó, conta de trás para frente, 3, põe um pontinho. Nós temos o número 2.438 mais 9.387, tá? E aí a gente vai fazer aqui a soma. Quem tem dificuldade em fazer soma, eu creio que não é a realidade de vocês, tá? Mas eu vou falar aqui a minha dica, e é muito importante para vocês organizarem os números um embaixo do outro perfeitamente, tá? Para que quando vocês forem fazer a soma de algarismo por algarismo, por que que o nome ficou
conhecido como algarismo, ó, quem lembra lá do nome daquele cidadão bonito da aula passada? Como é que é o nome dele? Duvido vocês pronunciarem agora comigo, tá? Então, algoritmo, olha que nome lindo. Então, cada algarismo aqui, ó, deve ser colocado um embaixo do outro perfeitamente, tá? Se vocês acharam muito fácil, então acredito que já devem ter respondido aí no caderno de vocês. Vamos lá, qual é a resposta? Quem tem dificuldade ainda, gente, vamos aqui no passo a passo, tá? A gente vai somar número por número e, à medida que for se tornando um número que tenha dezena e unidade, a gente vai ter que passar para o seguinte, que é aquele negócio famoso que a gente chama de vai 1, vai 2, vai 3, vai 4. A gente só não sabe para onde eles vão, mas eles vão, tá? Então, bora lá. 8 mais 7 dá quanto? Hein? Nossa, 15. Muito bem, 15. Olha, então tá aqui o número 15, ó. 8 mais 7 é 15. Então, eu vou deixar quem? O 5, ó. E eu vou levar o 1, tá? O 1 foi fazer uma viagem legal ali. Bora lá. E aí, a gente vai contando com esse 1 que já foi, tá bom? 1 mais 3, 4. 4 mais 8 dá quanto? Quem disse 11 que eu quero pegar? Não é 11, é 12, pô. Então, bora lá. 12, ó, de novo. Deixo o 2, ó, e levo o 1 para o número seguinte, tá? E aí, vamos na mesma sequência. 1 mais 4. Tem pessoas que gostam de fazer primeiro o quê? Somar aqui e depois soma com o que foi. Isso altera alguma coisa? Eu somar primeiro com o que foi? Não, é o que vocês vão ver nas propriedades da adição já já, tá? Então, bora lá. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Aqui ninguém ficou de viagem para aí, ó. Deu 8, belezinha, fechadinho, só um número, fica aqui embaixo. E agora, 2 mais 9. Gente, esses são os últimos números, tá? Então, o resultado que der aqui, você vai colocar ele aqui completo. Porque ainda tem aluno que bota aqui o 1, ó, 9 mais 2, 11. Ele bota o 1 e bota o 1 lá em cima. Pra quê? Acabou, é o último número, tá bom? Então aqui, ó, deu quanto? 11. Bora ajeitar esse número aqui. E aí, vamos ver que número é esse, ó. 3, bota aqui o pontinho. O número 11.825, tá? Então, bem fácil, mamão com açúcar. Quem não gosta de mamão com açúcar, bota um leite condensado, aí fica delicioso, tá? Bora lá. Fácil, fácil, fácil. E aqui, quem são os termos? Eu quero todo mundo repetindo aí em casa. Quem são os termos da adição? Parcela, parcela e soma ou total, tá? Aqui nós temos a adição que está ligada a quais ideias? Juntar, acrescentar, unir, tá? Tudo isso se refere à soma. Lembra de pegar a mesada, lembra de pegar ali, ó, que você na hora do lanche você pega de algum, pega de outro, vai lá, junta ali os lanches de alguém e come, né, na hora do lanche, pede para alguém entrar na tua fila 2, 3 vezes, então você tá acabando, tá fazendo o quê? Uma adição, mesmo que você não se toque para isso. Agora, depois da nossa... um detalhe. Se você estiver com dúvida, tá? Se sua adição está correta, você pode fazer o quê? Tirar a prova, tá? E aí você faz o quê? Uma subtração. Adição e subtração são o quê? Operações inversas. Quem sabe somar bem, deve saber subtrair bem, tá? Então, bora lá. Se você quer saber se sua conta está correta, você faz aqui a subtração. 11.825 menos o 9.387. Se der o número aqui de cima certinho, bonitinho, idêntico, escritinho, que a gente fala no Maranhão, né? Você acertou a sua adição, tá bom? Bora lá agora para nossa... São as propriedades da adição. Bora lá, as propriedades da adição. Vamos ver ali. Quais são as propriedades da adição? Tá? Nós temos a propriedade... Bora lá, então quais são as propriedades da adição, tá? Nossa primeira propriedade é a propriedade o quê? Comutativa. O que é comutar, ó? Comutar é trocar, tá? Então qual é essa propriedade? É quando eu falo assim, meus amores, ó, 2 mais 3 é quanto? Pergunta mais difícil da tarde de hoje. Quanto que dá? 5, ótimo. E se eu trocar agora as parcelas? Se eu mudar a ordem das parcelas? Se eu coloco agora 3
mais 2. O que acontece com o resultado? Nada. Ele continua o que? O mesmo, tá? Então, quanto é 3 mais 2? 5 também. A não ser que reinventar uma matemática que eu não conheço ainda, tá? Então, bora lá. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Que propriedade é essa? A propriedade comutativa, tá? Que a ordem das parcelas, não altera o que? O total, certo? Entendido qual é a propriedade comutativa? A ordem das parcelas não altera o que? O total, certo? Vamos agora para a próxima. A próxima propriedade é a propriedade associativa. O que é associar? O que alguém chega a dizer? Nossa, fulano é sociável, fala com um, fala com o outro, fala com todo mundo, socializou geral, tá? Então, aqui dentro da matemática é bem parecido, tá? Associativa é uma forma o quê? De você associar, você socializar as parcelas de forma diferente. Por exemplo, para ter associativa, eu tenho que ter pelo menos 3 parcelas, tá? 3 números somados. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 mais 3 mais 7, tá? Vou até botar mais complicadinho aí, Bora lá, bonitinho. 20 mais 30 mais 70, tá? Aqui tem o quê? 3 parcelas. E nós vamos agora associar de maneira o que? Diferente. Eu acho mais fácil responder logo aqui, 20 mais 30, tá? Então, quanto que dá 20 mais 30? Isso, 50. E aí a gente repete lá, mais 70, que vai dar quanto? Muito bem, 120. Como que eu poderia mudar isso daqui com a propriedade associativa? Talvez o Joãozinho, né, ele olhe para essas 3 parcelas e ele não ache mais fácil somar 20 mais 30. Ele acha mais fácil somar logo 30 com 70. Então, ele pode fazer o quê? Uma associação de maneira diferente da que eu fiz. Então, eu posso pegar o 20 mais 30 mais 70, tá? E o João, ele não achou legal fazer logo 20 mais 30. Ele achou difícil, não sei porquê, cada um com seu pensamento, né? E aí, ele fez logo o quê, 30 mais 70. Então, o que ele vai fazer com o 20? Ele vai repetir, 20 mais, e vai resolver primeiro, as 2 parcelas seguintes. Quanto é 30 mais 70? Pergunta fácil, resposta rápida, 100. E quanto é 20 mais 100? Pergunta mais fácil ainda, 120. Olhando para os resultados, mudou alguma coisa? Não, né? Então, é isso que é a propriedade, o que é associativa. E eu foco novamente, tá? Que aqui está sendo fácil, só com números, mas é o mesmo entendimento para quando você for fazer aquelas somas algébricas de perímetro, quando tiver várias letras lá na frente e você vai o quê? Associar primeiro aquelas parcelas que você julgar o que é mais fácil, tá? De forma mais rápida de você resolver sua expressão. Então, essa é o que? A propriedade associativa da adição, certo? E por último, tá? A última propriedade da adição, nossa última propriedade elemento neutro, tá? Bem fácil também. Vamos lá, vamos supor aqui, que eu tenha 100 mais 0. Nossa, mas ficou um 100 muito feio. 100 mais 0. Quanto é que dá isso, pessoal? 100 mais 0, quanto que dá? Muito bem, 100, tá? Quando eu pego 20 mais 0, quanto que vai dar? 20. Quando eu pego 0 mais 2, quanto que dá isso? 2. Então, o 0 é o que? O nosso elemento neutro, tá? Da adição. Então, quando eu somo qualquer coisa com nada, tá? Eu vou ter como resultado o quê? Essa coisa que eu somei, né? Então, se eu pego qualquer número e somo com 0, o resultado vai ser o quê? O próprio número que eu somei com o número 0, tá? Então, se eu perguntar qual é o termo que não modifica nada dentro da adição, é o número 0. Então, ele é o que? O elemento neutro. Aquele que vai o quê? O que diz neutro?
que não está nenhum ou não está modificando nada, tá? Ele se mantém ali, mas não modifica a minha expressão em nada. Então, quem é o elemento neutro da nossa adição? É o zero. Certo? Agora sim, tá? Nós vamos para a nossa subtração. Bora lá, subtração. Eu quero agora ali pegar algumas pessoas pela orelha. Não pode pegar pela orelha, então a gente pega pela mão, pelo cotovelo, por onde for, onde a gente puder pegar, a gente tá pegando aí. Bora lá. Então, subtração, tá? Ela está relacionada a quais ideias? A ideias de retirar, de comparar e completar. Por exemplo, retirar. Se eu falo que na minha conta tem, por exemplo, R$100. Mentira, não tem nada. Mas vamos supor que tem, tá? R$100. E eu vou lá e retiro 20. Quanto eu fiquei? Então, essa ideia de retirar. A ideia de comparar. Quando eu falo que a minha altura é 1,57 m e a da minha amiga é 1,80 m. Quanto que uma tem a mais que outra? Quem é mais alta? Quanto é mais alta do que eu? Então, isso é o que? Comparar, tá? E a gente faz essa comparação por meio de quê? Da subtração. E completar. Por exemplo, a mesma coisa. Nossa, eu tô querendo comprar aquele celular, o iPhone de última geração, R$11.000, que eu não sei de onde que eu vou tirar dinheiro, mas vamos supor que eu vou comprar, tá? E eu tenho agora ó, só R$8.000. Quero saber quantos reais ainda me faltam para comprar esse bendito desse iPhone, tá? E aí o que eu vou ter que fazer? Também a subtração, tá? E quais são os termos da subtração que nós temos? O primeiro termo, ele é chamado de quê? Bora lá, gente, todo mundo acompanhando comigo, não dorme não, tá? Faz um lanchinho, faz uma boquinha aí junto, mas acompanha a aula comigo até o final, que eu quero ter um desafio aí no final da aula pra vocês, tá bom? Então, bora lá. O primeiro termo é o que? O minuendo. O segundo termo é o subtraindo. Eu não tô xingando nenhum de vocês, tá bom? Não tô xingando. São esses os nomes, bora lá. Minuendo, subtraindo e o último é o que? A nossa diferença, tá? E eu quero que vocês foquem bastante nessa palavra diferença. Quando eu perguntar qual a diferença de idade entre você e seu irmão, quando eu falo diferença, você já vai saber que você vai fazer uma conta de quê? Você vai fazer que operação matemática? Uma subtração, tá? Então a diferença, ela é importantíssima e é um dos assuntos que nós temos dentro lá dos polinômios também, a diferença entre dois números. E a gente faz lá o x e o y, tá? Isso é importante saber, que a diferença se trata de quê? De uma subtração. Ó, aquele sinalzinho ali, aquele tracinho, que significa exatamente o menos, tá bom? Vou colocar aqui só um exemplo, tá? Que pega muita gente aí em algumas continhas. Bora lá. Fazer aqui uma subtração no quadro. Essa aqui é um tipo de subtração que a maioria das pessoas erram, tá? Porque elas se confundem muito com essa quantidade de zeros em cima. E aqui na subtração a gente tem o que a gente chama de pedir emprestado. E aí o aluno ele se confunde todo e recorre a quem? Ao celular, na calculadora por última instância. Né? Então, de agora em diante, vocês não vão mais recorrer ao celular, só para tirar a prova lá para saber se está correto ou não, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, 2.000. Primeiro eu vou fazer do método normal, como vocês já aprenderam na escola, como vocês já devem saber, e depois eu vou fazer um método, uma dica aí para vocês ficar mais fácil esse tipo de subtração, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, 6, ó, tem um número aqui embaixo. 6 eu posso tirar aqui do zero? Não, tá? Então a gente vai pedir o que? Emprestado, que a gente chama na matemática de pedir emprestado. Lembra da soma que o outro voa? E aqui a gente volta ele ali, ó. Na subtração a gente puxa ele, tá bom? Então bora lá. Eu posso pedir emprestado para esse zero? Não, porque zero não tem nada. Posso pedir para o outro zero? Também não. Eu vou pedir emprestado para quem? Ó, para o número 2. Então, quando eu peço aqui emprestado para o 2, ó, aqui vai ficar apenas o quê? 1. E aí ele empresta para o 0, que empresta para o outro. Sabe como é aquele negócio de fofoca?
Você conta a fofoca para um fulano, aí o fulano conta pro outro, e conta pro outro, e conta pro outro. O negócio de pedir emprestado é desse jeito. Vai um emprestando pro outro até chegar no número que eu quero, tá? Quando os anteriores aqui forem o 0, tá? Então, ó, no lugar desse 0 vai ficar o quê? 9, tá? No lugar desse 0 também vai ficar o quê? 9. E no lugar do último 0, que é o que eu quero pedir emprestada pra ele, tá? Vai ficar o quê? O número 10, tá bom? Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí de queixo caído que ia responder isso aqui errado. Eu tenho certeza que ia botar 9, 8, 7, tá? E estaria errado, tá bom? Então, bora lá resolver agora. Você emprestou para cá, ó, que ficou 10, empresta pro seguinte e que empresta pro último. Então, aqui ficou 9, 9 e só no último é que vai ficar 10, tá bom? Então, bora lá. 10 menos 6, fazendo a mãozinha rapidinho, dá 4. 9 menos 9, pergunta do século, dá quanto? 0. 9 menos 8, ó, bota aí 9, tira 8, fica quanto? 1, tá? E 1 menos 1 vai dar o quê? 0. Pronto. Então, nossa resposta deu o que aqui, ó? 104, tá certo? Se quiser tirar a prova, como que a gente tira a prova da subtração? Se na adição a gente tira a prova subtraindo, na subtração a gente tira a prova como? Somando, tá? Então, você pode somar, ó, a diferença com quem? Com o minuendo e vai ver, com o subtraindo e vai ver se o resultado vai dar o minuendo. Em outras palavras, para você entender, pega o último menos o do meio e vê se dá o de cima. Pronto, tá? Aí você vai tirar a sua dúvida se sua conta tá certa ou não. E qual é o outro que eu disse? A dica. A dica de responder isso daqui sem se preocupar com esse negócio de pedir emprestado é você tirar uma unidade de cada um, tá? Quando você tira um de cada um, você não vai modificar a sua conta e o resultado vai dar o que? O mesmo, tá? Então, eu vou tirar um daqui, ó. Vai ficar aqui número 1999. E eu vou tirar um daqui, ó. Vai ficar aqui número 1895. E aí, galera, quero ver. Não ficou mais fácil? Todo número de cima aqui tá maior do que o de baixo. Pronto, só fazer a conta facinho, tá? 9 menos 5, 4. Ó a semelhança, ó, tá? 9 menos 9, ó, 0. 9 menos 8, 1. E 1 menos 1, 0. Não dá a mesma coisa? Pronto. Resolvido o problema de vocês de não saber fazer a subtração quando tem esse monte de zero ali em cima, tá? Então, quando tiver vários zeros ali em cima, nós vamos ter o que? Que fazer o que? A subtração, certo? E o que a gente pode fazer como dica? Tira uma unidade de cada, mais fácil, tá? Tira uma unidade do 2000, 1999. Tira uma unidade do 1896, fica 1895. E aí vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Então, recapitulando, quais são os termos da adição? Parcelas e soma ou total. Quais são os termos da subtração, tá? Minuendo, subtraindo e diferença. Mas o principal da subtração, meus amores, é vocês saberem que se trata de uma diferença, tá? Esse é o objetivo aqui, que a partir de agora, quando eu disser soma, é mais, diferença é menos, tá? Vocês têm que saber esses comandos rápidos. E aí nós vamos ter agora, ó, tá? Algumas atividades aqui, tá bom? Pra gente ver se vocês realmente aprenderam ou não a da nossa aula de hoje. Para cada uma eu vou dar apenas 10 segundos para vocês pensarem, cronometrado pelo meu cérebro, tá bom? Bora lá. Então, primeiro, a palavra cálculo deriva da palavra, bora lá pensar, olha as alternativas. Letra A, osso, falando que nem é o povo aí. Letra B, madeira. Letra C, pedra, tô no passo repasso. Letra D, cálculos. E aí? Qual é a alternativa correta? Se vocês prestaram atenção na aula,
tá? Vocês vão estar em dúvida entre duas. Se vocês não prestaram atenção na aula, vocês vão estar em dúvida entre todas, tá? Mas bora lá. Qual seria a resposta correta? Letra D, tá? Bora lá entender por quê. Rapidinho, ó, eu perguntei de ela deriva, tá? A palavra cálculo, ela deriva de qual palavra? Da palavra latina cálculos. Se eu estivesse perguntando qual o significado da palavra cálculo, é que seria o quê? Pedra, tá? Então, o significado é pedra. Próxima, segunda questão. Rapidinho aí. Segunda. Povo responsável pela invenção dos números que conhecemos hoje. Bora lá. Os hindus, os sumérios, os romanos ou os maias, tá? Essa daqui tá dada. Tá leite condensado com mamão ou leite condensado com o que vocês quiserem. Ou se quiser ainda bota uma Nutella no meio. Fala só de comida. Então bora lá, voltando. Então qual dessas alternativas é a correta, tá? Bora lá. Qual seria? Letra A. Ótimo. Quem respondeu hindus corretamente. Próxima questão. E pra gente concluir, o desafio, tá? Vai ficar para nossa próxima aula, tá? Na quinta-feira. A nossa última, bora lá, como se chama o nosso sistema de decimal de numeração? Essa daqui eu não falei durante a aula, tá? E eu vou conversar com vocês agora, que o nosso sistema de numeração se chama como indo-arábico, porque foram os hindus quem fez a proposta, quem inventou, e os árabes que difundiram, tá? Para todo mundo, assim como lá aquele sujeito bonito que eu falei o nome dele para vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, e na nossa próxima aula, ela vai começar com um desafio, tá certo? Conto com a presença de todos vocês e até a próxima!